Bom, falei então sobre o ministério, o que é o ministério, de maneira bem assim simplificada. O que é o ministério? Serviço a Deus. Nós servimos a Deus servindo as pessoas. O modelo do ministério é Jesus. Nós somos sacerdotes de Jesus nesse ministério, ou seja, pessoas que levam, que ajudam esse mundo a se aproximar de Deus. Falei que o ministério ele está conectado à igreja local, tudo começa na igreja, todo crente, todo servo de Deus está ligado a uma igreja. Falei que ele nos comissiona, Jesus nos comissionou esse ministério, ele nos chamou para esse ministério, né? Eu passei um bom tempo falando sobre o poder para o ministério, o Espírito Santo. O Espírito Santo é a fonte de poder para o ministério. Tudo bem, temos o poder do Espírito para servir. O que mais nós precisamos? Nós precisamos de ferramentas. E há várias ferramentas à nossa disposição para nós servirmos a Deus. Você já viu aquele pedreiro que você chama na sua casa e ele não tem uma ferramenta com ele? Eu lembro esses dias a casa onde eu moro lá, que não é minha, né? A casa onde eu moro tem muita grama. Eu não tenho equipamento para cortar grama. E aí eu chamei um cara lá que ele corta grama na vizinhança para cortar para mim. Ele foi lá, ele sempre vai, acho uma vez por mês, a cada mês e mês, sei lá. E dessa vez a máquina dele pifou, por alguma razão não estava funcionando. Ele teve que sair com o carro dele, não sei aonde, pegar uma máquina emprestada para vir. E depois que ele terminou, ele não tinha como levar a máquina de volta, teve que ficar na garagem da minha casa. O transtorno que houve para aquele homem conseguir cortar a grama da minha casa porque ele estava sem ferramenta. Então não dá para fazer nosso trabalho sem as ferramentas corretas. Ou seja, o Espírito Santo é a bateria, mas se não tem o mecanismo lá para funcionar, né? Vamos falar sobre essas ferramentas. A primeira ferramenta, a principal ferramenta para o ministério. Qual é a principal ferramenta do crente em seu ministério? Pode passar o slide. E aí, o que você acha? A palavra de Deus. A palavra de Deus é a principal ferramenta do crente em seu ministério. Sem a palavra de Deus, não saberíamos o que Deus quer, nem mesmo quem Ele é ou o que Ele faz. A palavra é a revelação de Deus especial que nos mostra tudo isso. O Espírito Santo escreveu a palavra. Ele escreveu a Bíblia usando servos diferentes, em épocas diferentes e com diferentes estilos literários. Lá em 2 Pedro, capítulo 1, versos 19 e 20, diz que... deixa eu ler para vocês que é melhor, né? 2 Pedro... Não, acho que é 1 Pedro, está anotado errado aqui. Deixa eu ver aqui. 1 Pedro... Não, 2 Pedro mesmo. Eu acho que estava errado. Isso. Assim temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela como uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito. A palavra profética aqui que ele se refere, profecia, é um apelido para a Bíblia. Então, a Bíblia foi escrita pelo Espírito Santo usando homens. Ah, professor, mas a Bíblia não foi escrita por Deus? Sim. E o Espírito Santo é Deus, né? Deus queria que viéssemos a conhecê-lo a fim de termos com ele um relacionamento e encontrássemos nossa identidade como pessoas criadas à sua imagem para a sua glória. Como é que eu sei o que Deus espera de mim? Pela palavra. Sem ela, eu não saberei quem eu sou, eu não saberei o que eu devo fazer, ou quem Deus é, ou o que Deus fez. Agora, o que a Bíblia, se a Bíblia é a principal ferramenta, o que ela ensina sobre a sua própria importância no nosso ministério? O que a Bíblia diz sobre a importância dela na sua vida, no seu serviço ao Senhor? Bom,
A palavra de Deus, ela nos ajuda a entender o seu propósito para o nosso ministério, nos dá sabedoria para servir e nos mostra como servir. O Salmo 119 é um salmo que fala, é um salmo dedicado à palavra de Deus, né? Ele diz muita coisa sobre a Bíblia, sobre a natureza da Bíblia, o que a Bíblia faz e tudo mais. Salmo 119 tem, deixa eu ler para vocês os versos 98 a 100 e depois o verso 105. Cadê? 98 a 100 e depois o 105. Diz assim, ó: compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Os testemunhos aqui é a palavra. Sou mais entendido do que os idosos, porque guardo os seus preceitos. Preceitos aqui, palavra. De todo mau caminho... o teu mandamento, 98 que eu não li, o teu mandamento me torna mais sábio do que os meus inimigos, porque os tenho sempre comigo. E o verso 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra ilumina o meu caminho. Só que a palavra não é um refletor, não. A palavra para a lâmpada é aquela lâmpadazinha que eles usavam no mundo antigo, lembra? Com óleo, um negocinho bem pequenininho assim, que iluminava basicamente o chão que você estava pisando. A palavra te guia passo a passo na sua vida. A palavra também diz sobre ela mesma que ela é um meio de se atingir os objetivos do ministério de Deus. Quer dizer, o meio para que nós alcancemos os objetivos do ministério do Senhor é a pregação da palavra. É pela palavra que as pessoas são confrontadas e transformadas. Não é pela minha opinião que uma pessoa sabe que Deus é isso ou que Deus é aquilo, mas é pela própria palavra que uma pessoa chega à convicção daquilo que o Senhor faz e de quem o Senhor é. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2 diz: pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. A palavra é que faz tudo isso na vida das pessoas. A palavra também nos diz que ela é inspirada por Deus e suficiente para que nós tenhamos um ministério eficaz. Sem o uso da palavra, você não vai chegar a lugar nenhum. Gente, é aquela história, não adianta dar a sua opinião. O que importa é ensinar o que a palavra diz. Nos escondermos atrás da palavra e deixarmos que ela seja o arauto de Deus, que ela comunique a verdade de Deus, que ela seja o escudo contra as acusações do maligno. Esse é o caminho do ministério. Porque quando eu começo a falar coisas que não estão na Bíblia, eu estou dando a minha opinião. A minha opinião talvez seja boa para convencer uma ou duas pessoas que gostam de mim, mas a minha opinião, ela não é suficiente para mudar a vida de ninguém eternamente. Se eu quero ter um ministério eficaz, eu preciso da palavra. Paulo fala para Timóteo, né? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a exortação, para a repreensão e para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente capacitado para toda boa obra. Se você quer ajudar uma pessoa a se tornar apta e plenamente capacitada para viver para Deus, você precisa transmitir para ela a palavra. A palavra tem que ser ensinada. A Bíblia é a nossa principal arma no ministério, capaz de atingir os objetivos de Deus para o coração das pessoas. Em Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é mais penetrante que espada de 2 gumes, separando juntas e medulas. Ela faz, ou seja, na linguagem do Novo Testamento, a palavra ela consegue dividir o ser humano de maneira que nada consegue, até aquilo que para eles, para os antigos, parecia indivisível, a palavra pode dividir. Ó. Deixa eu ler o versículo direito aqui, o Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Só a Bíblia pode julgar o coração de alguém. Você não pode, porque você não é Deus. Você pode até suspeitar da motivação de uma pessoa, dependendo da forma como ela revela o coração, mas você não vai saber, no final das contas, o que está acontecendo. Você pode se iludir com as boas intenções das pessoas, ou as aparentes boas intenções, mas a palavra não se ilude. A palavra, quando ela penetra no coração, ela sabe discernir exatamente o que é o quê.
E isso faz toda a diferença, porque isso transforma. Então, todo crente que deseja um ministério eficaz e duradouro deve fazer uso da palavra de Deus como fonte primária de sua iniciativa em fazer discípulos em todo lugar onde quer que o Senhor o envie. Não dá para servir sem a palavra de Deus. Vocês já ouviram falar da Cruz Vermelha, não é? Cruz Vermelha Internacional. A Cruz Vermelha, ela nasceu como um ministério cristão. Eu esqueci o nome da fundadora. Na Guerra Civil Americana, essa mulher cristã, ela criou essa organização que tinha como objetivo cuidar dos feridos da guerra, sejam eles militares de qualquer um dos campos, tanto do norte quanto do sul, sejam eles civis, que foram pegos no fogo cruzado. O objetivo da Cruz Vermelha era ajudar as pessoas. A Cruz Vermelha, depois da Guerra Civil Americana, ela começa a se espalhar pelo mundo e se torna... pessoas se dedicam a ir para outros lugares, especialmente campos de guerra, para cuidar dos feridos. Depois, décadas depois, surge o Crescente Vermelho, que é a versão islâmica da Cruz Vermelha, porque nos lugares do Islã, a cruz não era bem vista, então eles colocam a lua do Islã vermelha. Só que aí a Cruz Vermelha vai se descaracterizando como uma entidade cristã. Hoje, de manhã, eu abri o telefone e eu estava vendo compartilhar de um vídeo. Funcionários da Cruz Vermelha em Paris, olha só, funcionários da Cruz Vermelha em Paris, sendo filmados, fazendo uma declaração e arrancando das paredes de um determinado lugar em Paris os posters com as fotos das pessoas que foram sequestradas pelo Hamas lá na guerra que está acontecendo. Você vê funcionários de uma organização que nasceu como uma organização cristã para dar apoio e cuidado a pessoas que se feriram em guerras, hoje está arrancando os posters e declarando o ódio deles a um país que foi atacado e teve 1.400 dos seus cidadãos assassinados e tem quase 300 sequestrados. E não fez uma visita a essas pessoas lá no local de guerra. E eles só estão se preocupando em fazer campanha contra Israel. A questão aqui não é se Israel está certo ou está errado, esse não é o ponto. O ponto é, se desvirtuou. Do momento em que a cruz vermelha se tornou somente uma cruz, um sinal vermelho, que não tem mais função nenhuma, simplesmente significa medicina, no momento em que eles deixam a palavra de lado, eles perdem a sua função original. Quando nós deixamos a palavra de lado, nós não conseguiremos mais fazer o nosso trabalho. Não dá para abandonar a Bíblia. Quando o serviço se torna simplesmente uma forma de você exercer influência sobre a vida das pessoas, tirar favores, ou se tornar alguém, usar aquilo como ferramenta de poder, perde totalmente o sentido. Então, a palavra de Deus, ela é a principal ferramenta do nosso ministério. Nós precisamos dela para fazer o nosso trabalho e para ver Deus fazendo algo duradouro na vida das pessoas. Agora, então, falei da palavra, principal ferramenta, mas eu vou falar de outras ferramentas agora que são muito importantes. Elas estão debaixo da palavra, porque nós encontramos na palavra. E elas são fruto da operação do Espírito Santo na nossa vida, que são os dons do Espírito Santo. Todo mundo aqui já ouviu falar dos dons, talvez alguns de vocês já tenham estudado os dons, talvez alguém aqui já tenha feito até o teste de dons, né? Tem alguém aqui que já fez teste de dons? Não? Fez lá? Levanta a mão para ver se você já fez o teste de dons. Só uma pessoa fez o teste. Os tempos mudaram, né? Na minha época, todo mundo fazia teste de dons. Os testes de dons, eles podem até ajudar você a ter uma percepção assim, do que você gosta ou não gosta de fazer. Eles são um bom começo, mas você só vai descobrir os seus dons mesmo se você começar a servir. Você só vai saber do que é capaz, você só vai saber se você consegue driblar se você parar na frente do seu adversário, jogar o corpo de um lado para o outro e passar por ele. Fora isso, vai ser tudo teoria. Então, os dons do Espírito Santo. Os dons espirituais, eles estão entre as ferramentas mais importantes do ministério. Nós os recebemos de Cristo por meio do Espírito Santo. É por isso que nós precisamos do poder do Espírito Santo. Tudo começa ali. Recebemos o Espírito opera os dons na nossa vida. E o que é um dom espiritual?
é uma capacidade dada por Deus para o serviço. Um dom espiritual é uma capacidade dada por Deus para o serviço. De novo, não é para nós esbanjarmos. Eu tenho o dom de tal coisa, eu tenho o dom de liderança. Aí a pessoa usa aquilo ali, quer usar aquilo ali como algo para o benefício dela, para ter poder sobre as pessoas, controlar e tudo mais. Não, não é para você esbanjar. O dom do Espírito Santo é algo para ser usado no serviço. Então, nessa definição aí, o sinônimo de dom é capacidade. Um dom espiritual é uma capacidade. É a expressão dada por Deus, que nos lembra de que Cristo e o Espírito são os doadores, e a expressão para o serviço busca capturar a ênfase dos principais textos bíblicos sobre o assunto, no fato de que os dons devem ser usados no serviço de Cristo. Então, eles são dados pelo Espírito para nós servirmos a Deus. Um dom espiritual é uma capacidade especial concedida pelo Espírito Santo a um cristão nascido de novo para ser usada no serviço do Senhor e da sua igreja. Então, ela é, gente, uma capacidade diferente de talentos naturais que uma pessoa tem ou desenvolva. Tocar bateria não é um dom espiritual. Tocar bateria é uma habilidade adquirida. Pode ser potencializada pelo Espírito Santo para adoração a Deus. Jogar futebol não é um dom espiritual. É um talento que a pessoa, é um talento para o esporte que a pessoa desenvolve a partir do treinamento. Então, por mais que o dom e o talento estejam relacionados, um exemplo aqui, né? O dom espiritual do ensino opera na vida de pessoas que já têm um talento natural ou adquirido para ensinar. Por exemplo, uma pessoa que é professora. Aí ela chega na igreja e ela se converte e Deus dá a ela o dom de ensino. As duas coisas podem se confundir. Mas você já viu gente que é professor que não gosta de ensinar na igreja? Eu conheço. Eu achava isso muito engraçado. Tinha uma senhora que era uma professora excelente, aquela que todos os alunos amavam ela ensinando, mas na igreja ela não ensinava. Ela gostava de servir em outra coisa, acho que na parte de serviço, né? Trabalhar na cantina, tudo que era relacionado ao serviço ela gostava, mas ela não gostava de ficar na frente das pessoas falando. Tentaram, mas não rolava, porque não era a praia dela, porque aquele não era o dom do Espírito na vida dela. Ensinar era uma habilidade que ela adquiriu com treinamento lá na faculdade dela de licenciatura em sei lá o quê. Na sala de aula com o passar dos anos. A doutrina dos dons espirituais, ela é fundamental no Novo Testamento. Ela enfatiza que o Espírito Santo é aquele que administra e distribui os dons de acordo com o plano de Deus para a Igreja de Jesus Cristo. Então, o Espírito, os dons são do Espírito. Os dons não são nossos a princípio. Nesse sentido, uma pessoa, assim, é claro que ninguém é chato de ficar pedindo para as pessoas falarem assim. Mas, tecnicamente, seria mais apropriado nós falarmos o Espírito opera em mim o dom de, do que falar eu tenho o dom de. Eu tenho o dom de contribuição. Não, você não tem um dom de contribuição. O Espírito Santo tem o dom de contribuição, ele opera esse dom na sua vida. Mas ninguém vai ficar pegando no pé de ninguém por causa disso, né? Se você fala assim, não, eu tenho um dom de contribuição, todo mundo vai entender o que você está dizendo. Ou, pelo menos, espero que sim, né? E a concessão dos dons espirituais, ela se baseia na graça de Deus. Gente, os dons são concedidos segundo a graça de Deus. Ninguém conquista. Lá em Atos capítulo 8, quando o evangelista Filipe vai a Samaria, prega o evangelho, as pessoas se convertem, a igreja em Jerusalém envia Pedro e João para ver o que estava acontecendo, para confirmar. Lá Pedro e João oram e as pessoas recebem o Espírito Santo. E tem um homem que se converteu chamado Simão, ele era mago, ele era um mágico. Simão fica tão impressionado com aquilo que ele oferece dinheiro a Pedro e a João para ele também ter o poder de dar o Espírito Santo para as pessoas. E o Pedro dá uma dura no Simão. Tipo, cara, isso aqui não se compra, isso aqui não é uma questão de dinheiro. Os dons do Espírito Santo, eles são fruto da graça de Deus, simplesmente assim. E a propósito, né, a palavra encontrada no Novo Testamento traduzida como dom é a mesma palavra para
graça, carisma. Então, o que nós chamamos de dons é simplesmente uma graça. A gente não usa muito essa expressão porque os católicos é que usam mais, né? Ah, Maria me concedeu uma graça. Então, a gente acha que meio evita de usar, né? Mas o dom, ele é uma graça. Ele é algo que Deus dá gratuitamente, que Deus opera gratuitamente em nossa vida para o serviço dele. Tudo bem o que é um dom espiritual? Então, qual é a principal ferramenta? Mas quais são as outras ferramentas que são importantes? Os dons. E o que é um dom? Uma capacidade. E para que serve? Para o serviço. Então, vamos falar agora sobre a divisão dos dons espirituais. Existem vários dons. O Espírito, ele é rico em dons. A Bíblia tem algumas listas. Eu vou falar sobre as passagens que tem essas listas. Há cinco listas de dons espirituais na Bíblia. Romanos 12, 6 a 8. 1 Coríntios 12, de 8 a 10. Depois 28 a 30. Efésios 4, 11. No caso, 1 Coríntios 12, 8 a 10, depois 28 a 30. Efésios 4, 11. E 1 Pedro 4, 11. Ou seja, em Romanos, 1 Coríntios, Efésios e 1 Pedro, nós temos as listas de dons. E há um número de dons lá que estão relatados. A pergunta é: os dons que estão na Bíblia são os únicos que existem? Ou há dons que vão além daqueles? Será que as listas da Bíblia elas são simplesmente descritivas? Ou seja, elas descrevem o que está ali, o que Paulo lembrou na hora, o que Pedro lembrou? Ou será que elas são exaustivas? Ou seja, aqueles ali são todos os dons que há. Eu lembro a primeira vez que eu participei de um projeto com teste de dons, na minha igreja de origem, foi no retiro de carnaval. E eles usaram os formulários da chamada rede ministerial. E tinha tanto dom lá, tinha dom dom de habilidades artísticas, tinha tudo que é dom que você imaginar. E aí a explicação era, porque eles pegaram tudo aquilo que acontecia na vida da igreja e transformaram em dons. Eles não acreditam que a Bíblia diz todos os dons que há. Ele acredita que tudo pode ser dom. Como eu sou uma pessoa que prefiro ficar com o que as Escrituras falam, eu entendo que essas 5 listas dizem todos os dons que são operados pelo Espírito Santo na vida dos crentes. Então, dom de habilidades artísticas não existe, tá? Dom de música, de ser músico, não existe. Dom de praticar esporte não existe. Isso aí é outra coisa, eu vou falar sobre isso mais à frente. Então, as listas de dons aqui. Então, a lista inclui apostolado, profecia, milagres, cura, línguas, evangelismo, pastoreio, ministração ou auxílio, ensino, fé, exortação, discernimento de espíritos, conhecimento, misericórdia, contribuição e administração. Embora a lista seja grande, pode não estar completa. Eu acho que está completa. Mas nesse caso, qualquer dom não especificado na Bíblia teria que ser semelhante a estes em sua origem ou no propósito de edificar o corpo de Cristo. Ou seja, se existem dons que não estão nessas listas, eles devem ser subprodutos de um dom que está lá. Tá? Vamos pensar, o dom de contribuição. Uma pessoa que tem gente que não tem problema nenhum em contribuir para a igreja local dela. Ela ama dar dinheiro para a igreja dela. Qualquer projeto, vai ter obra, vai ter cantina, temos que comprar o ar-condicionado e tal. Aquela pessoa doa. Tinha uma pessoa numa igreja que eu trabalhei aqui em São Paulo, que ele não era da nolá igreja mais, porque ele morava nos Estados Unidos, né? Mas o pai dele a mãe dele ainda era dirigente do coral. Toda vez que ele vinha ao Brasil, ele fazia questão de ir lá na igreja e entregar uma oferta ali que dava para pagar quase o salário do pastor no ano inteiro. Era a maneira, ele contribuía na igreja dele nos Estados Unidos, mas no Brasil ele vinha e contribuía. Tem gente que gosta de doar para missões. Tudo que ela tem, ela dá para missões. Você vê que é o dom de contribuição, mas as pessoas têm focos diferentes. Isso pode estar acontecendo. Então, se fôssemos dividir todos os dons espirituais que encontramos no Novo Testamento,
Uma maneira útil de fazê-lo seria separá-los em 4 grupos diferentes, tá? Então eu vou separar os grupos. Gente, a Bíblia não mostra essa divisão, tá bom? Eu vou separar em 4 grupos, pensando didaticamente, para nós termos uma noção de como eles operam. É uma criação, é um desenvolvimento aqui como um professor, como num livro, para a gente ver pedacinho por pedacinho. Então, e quais são esses 4 grupos? Dons de capacitação, dons de apoio, dons de serviço e dons de sinais. 4 grupos de dons. Vamos lá. Quais são os dons de capacitação? São aqueles relacionados às pessoas que Cristo escolhe para equipar, conduzir e cuidar dos santos no contexto da igreja local. Aquelas pessoas que estão separadas para capacitar os santos à obra do ministério. Efésios fala sobre isso. Que dons são esses? Apóstolo, profeta, evangelista e pastor-mestre. Não são pastores e mestres separados. No grego é pastor-mestre, porque a função do pastor é ensinar. Ele é o professor da igreja, digamos assim. Então, apóstolo, profeta, evangelista e pastor-mestre. São 4 dons de capacitação. Esses 4 existem para capacitar. O apóstolo, ele é aqui não são os 12, tá? É outra coisa. O apóstolo, ele é aquele que vai para um outro contexto plantar uma igreja. E começar um trabalho. Esse é um apóstolo. O profeta, no mundo do Novo Testamento, era aquele que, enquanto o Novo Testamento ainda não tinha sido escrito, ele trazia revelações diretas de Deus para a igreja. Ele sabia olhar para o Antigo Testamento, interpretar o Antigo Testamento de uma forma que ele ensinava aquilo para a igreja. O evangelista eram aqueles irmãos que viajavam de igreja em igreja, que ficavam pelas ruas pregando, visitando as igrejas para mantê-las unidas e para desafiá-las. E o pastor-mestre era o pastor da congregação, era aquela pessoa que cuidava ali da congregação. Então, esses são os dons de capacitação. Segundo grupo, o grupo dos dons de apoio. São aqueles relacionados à vida das congregações locais, a fim de dar suporte aos oficiais da igreja, edificar a fé dos membros e protegê-los dos falsos ensinos. Que dons são esses que operam no dia a dia da igreja? Ensino é um dom. Profecia, exortação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. E aqui eu tenho que explicar uma coisa. Eu não vou poder dar uma definição de todos os dons, porque não dá tempo para a gente fazer isso. Isso aí fica para uma outra ocasião, o pastor ir ensinar para vocês, ou na EBD, enfim, uma definição melhor. Mas, basicamente, assim, de maneira bem simples, ensino é o que eu estou fazendo aqui. É um dom de ensino. Há pessoas que são super inclinadas a isso na igreja. Profecia é pregação da palavra, é a habilidade de interpretar a palavra e comunicar ao povo aquilo que Deus está dizendo. No mundo do Novo Testamento, de novo, enquanto o Novo Testamento ainda não estava concluído, eles precisavam de pessoas que realmente tinham insights do Senhor, assim. Exortação. Já percebeu que tem gente que tem uma facilidade em chamar, não é simplesmente chamar a atenção, mas de levar as pessoas a perceberem que elas estão erradas e corrigirem os seus caminhos? Palavra de sabedoria. Já percebeu que tem gente que você conversa com elas e elas têm uma habilidade enorme de ter insights do Senhor e te ajudar a discernir a vontade de Deus? Palavra de conhecimento. Aquelas pessoas que você conversa com ela e ela parece que vê você com um raio-x. Sabe, você começa a explicar e aquela pessoa vira para você assim: me parece que o irmão está passando por isso, me parece que isso está acontecendo. Tenho notado que o irmão está muito triste, o que está havendo? E discernimento de espíritos, é saber se algo... Já viu que tem gente que tem muita facilidade em saber, isso aqui não está certo, tem alguma coisa errada aqui, isso aqui parece que não vem de Deus. Então, dons de capacitação, dons de apoio. Agora, um terceiro grupo, dons de serviço. São aqueles relacionados à administração adequada das igrejas, ajudando as congregações com o gerenciamento regular da sua estrutura, logística e cuidado social. Que dons são esses? Governos ou administração. Numa igreja você pode ter vários pastores, mas vai ter aquele pastor líder.
Aquele pastor que é o líder, você vai ter um pastor que é mais inclinado à administração. Às vezes não é nem um pastor, você vai ter aquele irmão que gosta da parte de administração. Aquele irmão tem, toda a eleição ele ganha para ser o vice-presidente da igreja ou o presidente da igreja. Porque ele tem habilidade para aquilo. Ajuda o serviço. Sabe aqueles irmãos que se compadecem, que organizam bazar, que organizam coleta, que fazem a coisa acontecer? Contribuição, já falei, aqueles irmãos que têm uma disposição em doar, que é um negócio impressionante. Misericórdia, aquele irmão que não pode ver uma pessoa sofrendo uma dor emocional, uma perda financeira, e está lá junto, chorando com os que choram, tentando tirar a pessoa da fossa. E o dom da fé, aquele irmão que quando está todo mundo desconfiado, será que a gente consegue? Aquele irmão, não, vamos lá que Deus vai, né? Que isso, irmãos? Não, estão pensando, sei lá, trocar o piso da igreja? Vamos lá, gente. Não, a gente quer fazer aquela campanha lá, evangelística, chamar o pessoal da vizinhança, fica todo mundo meio assim, pô, mas a gente já fez isso 10 vezes, nunca ninguém veio. Não, meu irmão, vamos lá e tal. E aí, isso acontece também. Então, capacitação, apoio, serviço e agora os dons de sinais. Foram aqueles que o Espírito Santo usou na Igreja Apostólica a fim de validar sua mensagem e anunciar juízo contra a rejeição do ministério do corpo de Cristo. Que dons eram esses? Opa, pulei muito aqui. Milagres, cura, línguas e interpretação de línguas. Então são 4 dons de sinais. São dons assim que são de uma natureza assustadoramente sobrenatural, né? Toda vez que eles se manifestavam no Novo Testamento, alguma coisa diferente acontecia. Agora, vale mencionar, então, tá aí os 4 grupos de novo, só para nós lembrarmos. Dons de capacitação. Pode falar. Dons de apoio. E sinais. Então, está aí 4 categorias. São todos dons do Espírito. É o mesmo Espírito operando na vida de todo mundo. Ou na vida de pessoas diferentes. Para o serviço do reino de Deus. Começando na igreja e se estendendo até fora da igreja, aos perdidos. Agora, vale mencionar que existe uma discussão sobre que dons estão em operação ainda hoje, né? Há pessoas que acreditam que os dons de sinais e maravilha operam ainda hoje, línguas, sinais, interpretação de línguas e milagres e curas. Há pessoas que acreditam que esses dons não operam mais hoje. Há pessoas que acreditam que o dom de curas, por exemplo, na nossa época, Deus não separa alguém para ter dom de cura, mas o Espírito Santo pode se manifestar para curar uma pessoa. É um exemplo, um pastor que eu lembro uma história muito interessante. O pastor tinha uma pessoa, uma família da igreja tinha um parente que estava com AIDS, estava no estado terminal. E chamaram o pastor para ir lá no hospital, ele já estava em cuidado paliativos, pronto para morrer, para falar de Jesus uma última vez, orar com a pessoa e tudo mais. O pastor foi lá, falou de Jesus, a pessoa se converteu, aí ele orou e ele pediu ao Senhor que curasse aquela pessoa. Foi embora, passaram-se algumas semanas, ele disse que estava passando de carro numa vizinhança, quando ele olha, está o sujeito regando o jardim. Aí ele parou o carro, baixou o vidro e chamou: fulano, você não tinha que estar morto essa hora? Aí a pessoa falou assim: então, pastor, a gente orou naquele dia lá, o senhor orou para Deus me curar, e eu comecei a sentir algo muito diferente acontecendo comigo, e eu fui melhorando. Saí do cuidado paliativo, voltei para o quarto, fui melhorando, recebi alta. Aí o pastor ficou assim, assustado, né, com aquela situação. Tipo, é o poder da cura operado pelo Espírito Santo. É o dom de cura que é do Espírito. Naquele momento, Deus usou a vida daquele pastor como instrumento.
Agora, tem gente que vai dizer que não existe. Eu lembro que o teste era, um pastor que eu trabalhei com ele e a esposa trabalham com capelania há mais de 40 anos no Brasil, capelania hospitalar. Ele disse que o teste era, quando uma pessoa chega e fala assim, pastor, eu tenho um dom de cura. Ele falou assim, então tá bom, então você vai comigo lá para o pronto-socorro, para a porta do pronto-socorro, e você não vai deixar ninguém entrar. Toda pessoa que passar, você vai orar, e essa pessoa vai voltar para cá. Não, pastor, mas não é bem assim. Ah, então você não tem dom de cura. Porque se você tivesse mesmo... Enfim. Então há essa diferença aí. Eu não vou entrar em nomenclatura, mas só para vocês saberem que há uma divisão. Agora, sobre a distribuição dos dons espirituais. Primeiro, Efésios 4:11 diz que Jesus é o cabeça da igreja e é ele quem distribui os dons espirituais. Jesus é o cabeça da igreja, ele é o administrador mor da igreja, ele sabe exatamente que dons uma igreja precisa e quem vai operar, por meio de quem o Espírito Santo vai operar aqueles dons. Segundo, os dons espirituais são distribuídos através da operação do Espírito Santo. Logo, se você tem o Espírito Santo, você tem pelo menos um dom. Ah, mas eu não sei qual é ainda, mas existe um meio de você identificar. Terceiro, os dons espirituais são distribuídos a todos os cristãos sem exceção, gente. Sem exceção. Poxa, eu acho que eu não tenho nenhum dom. Não, você tem, é só achar aí. Deixa eu ver, 1 Coríntios 12:7 diz assim, ó, 1 Coríntios 12:7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. O texto aqui é no contexto dos dons. Os dons do Espírito Santo são concedidos a cada crente, visando um propósito específico. Então, e os dons espirituais são distribuídos ao corpo de Cristo como um todo. Eu não sei, há pessoas que dizem que toda congregação tem todos os dons espalhados. Porque todos os dons são necessários para a edificação de uma congregação. Eu não saberia afirmar isso, porque a Bíblia não fala. Tipo, eu não sei se nessa igreja aqui você teria todos os dons representados. Eu não saberia dizer isso. Acho que só Deus sabe. Mas uma coisa eu imagino, toda geração da igreja tem todos os dons disponíveis, os dons que Deus quer disponibilizar naquele momento. Fugindo daquela discussão que alguns não têm mais, outros têm, enfim. Agora, sobre a identificação dos dons espirituais, próximo passo aí, a identificação dos dons espirituais. É importante tratar dessa questão de como descobrir os dons como encorajamento para que os cristãos encontrem o seu lugar no corpo de Cristo. Porque se você está servindo a Deus, é bom que você encontre o seu lugar no serviço, não é? Não é legal você saber o que você faz? Quando eu me converti, eu me envolvi muito com a minha igreja. Gente, eu fiz de tudo. Eu fui do ministério de recepção, né, de saudar as pessoas. Eu fui do ministério de visitação, de visitantes e tudo mais. Eu plantei igreja. Eu fui professor de criança. Eu fui professor de adultos. Sei lá, eu fiz um monte de coisa. Eu só não cantei no louvor, porque eu não tenho capacidade mesmo para isso, não sei tocar instrumento, não tenho voz para isso. Eu não cantei no louvor, mas eu fiz um pouco de tudo lá. Com o tempo é que as coisas foram ficando mais claras para mim. Hoje, com 44 anos, eu tenho ainda mais certo coisas que eu tenho capacidade de fazer e outras que eu não sou bom de jeito nenhum e eu não vou ficar tentando, dando cabeçada e tentando. Eu lembro de uma menina do meu grupo de adolescentes, e depois do grupo de jovens, que ela fazia aula de canto e ela dizia que ela era primeira soprano, né? Soprano, não. A mulher é soprano, não. Soprano é homem. Hã? Contralto é o baixo da mulher. A tenor é o homem, soprano é a mulher. Isso. É isso, né? Você vê como eu sei de música. Ela vivia dizendo que ela era primeira soprano. Eu fiz aula de música para aprender a projetar a voz, porque eu falava em público, né? E a professora de música era a professora dela. E a professora falava assim, cara, ela vive falando que ela é primeira soprano. Ela é segunda soprano, quase contralto. Mas ela não aceitava que ela era segunda soprano, quase contralto.
Não adianta. Tinha uma voz boa, mas era começar a cantar que você percebia, isso aí, não, os cães não vão uivar quando ela estiver cantando, né? Então, só que é importante dizer que não achamos uma passagem na Bíblia afirmando que primeiro precisamos conhecer nossos dons antes de começar a servir ao Senhor. A gente começa a servir ao Senhor. A gente vai, é no serviço que a gente vai, é igual o jogador de futebol. O cara passa a base inteira jogando de atacante, quando ele chega no profissional, o técnico descobre que ele é um ótimo zagueiro. E aí o cara vira um zagueiraço. Para quem, se fizer sentido a ilustração, né? Agora, a fim de descobrirmos os nossos dons espirituais, nós podemos dar alguns passos práticos que nos ajudarão. Gente, nada aqui é 100% de certeza. Isso aqui são passos práticos para te ajudar a chegar à conclusão em relação a algumas coisas. Por exemplo, pergunte ao Senhor quais são os seus dons. Você pode perguntar a Deus, não é? Fala, Senhor, me mostra de alguma forma, me mostra quais são os meus dons. E confiar. E continuar trabalhando, porque Deus vai mostrar. De alguma forma Ele vai mostrar. Deixa eu ver aqui um texto que eu coloquei, se faz sentido. Lucas 11:9, né? Por isso digo a vocês, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pede a Deus, fala, Senhor, me mostra quais são os meus dons. Um segundo passo, esteja pronto para aproveitar cada oportunidade. Esteja pronto para aproveitar cada oportunidade. Eu descobri cedo que eu não era bom no ministério de integração. É legal receber pessoas novas na igreja? Mas tinha gente que tinha tanta habilidade. Tem umas pessoas que têm uma habilidade, né, o visitante chega, aperta a mão, fala, já conversa, faz a pessoa se sentir bem, né? Aquela coisa, a hospitalidade transpira. Tem gente que é super antipática. Se você botar ele lá na porta, o visitante nunca mais vai botar o pé aqui. Acontece. Seja ativo na obra do Senhor. A melhor maneira de aprender a fazer é fazendo. E o quarto passo aqui, disponha-se a fazer qualquer coisa para Deus. Serviço é isso, é fazer qualquer coisa. Meu irmão, olha só, a gente vai fazer o retiro da igreja, eu preciso que você chegue lá um dia antes para verificar se está tudo certo e fazer uma limpeza e trocar as lâmpadas e tudo mais. Mas eu nunca fiz isso. Mas eu não sei fazer isso, não sou administrador. Mas vai lá, faz. Quem sabe não é uma coisa que você vai aprender, você vai gostar. Irmão, eu queria que a gente está precisando da decoração. Se junta ali a equipe de decoração para fazer a decoração da campanha tal da igreja lá. A pessoa fala, cara, não sei nem segurar uma tesoura. Vou participar do ministério de decoração. Talvez você não sabe segurar uma tesoura, mas você sabe buscar na papelaria, comprar um vidro de cola, uma fita. Ou você é alto, né? Precisa pendurar. Irmão, vem cá, você é alto, segura aqui para gente. Tenta de tudo. É como fazer bico para o Senhor, né? Se bem que não existe isso, ninguém faz bico para Deus, todo mundo serve a Deus. Há alguns excelentes testes na literatura cristã, mas isso aí é uma questão que a igreja precisa procurar. Eles podem ajudar, só que testes podem falhar, né? Especialmente se a pessoa não for honesta ou se ela não tiver um envolvimento prévio no serviço de Deus. Quem nunca serviu em nada, dificilmente vai saber por onde começar. Assim, o teste de dons não vai brotar ali do nada. Eu nunca fiz nada, eu entrei na igreja hoje. Eu não sei nada, me converti agora. Faz um teste de dons aí. Provavelmente não vai dar em nada, porque você não teve nem oportunidade ainda. Um pouco de experiência no serviço é muito útil para nos ensinar como o ministério funciona para a glória de Deus. Certo? Então, qual é a principal ferramenta? Mas os dons espirituais também são importantes. Quais são os tipos de dons que eu fiz aqui a separação? Isso aí. E eles são dados por quem? Deus, Espírito Santo, para quê? Para o serviço. E agora eu vou falar sobre mais algo aqui, outra ferramenta que não é um dom espiritual, que são as capacidades e habilidades recebidas. Capacidades e habilidades. Existem habilidades que são naturais.
assim, elas não são dadas pelo Espírito Santo, necessariamente. Todo mundo tem uma inclinação a alguma coisa. O cara lá, quando uma criança começa a se destacar no esporte, os pais colocam ali para fazer escolinha de futebol, de repente um dia o olheiro vai, bate o olho e fala, opa, esse menino aí é bom. E aí leva para fazer teste numa escolinha maior, num clube de futebol, e descobrem que o rapaz tem habilidade. Tem gente que tenta a vida inteira e não consegue, né? Mas, enfim. Existem habilidades naturais. Deus as concede no nascimento. E elas incluem características como QI, capacidade física, de saúde, talentos musicais, habilidades linguísticas, aptidões mecânicas e tudo mais, né? Só que, quando falamos de habilidades adquiridas, estas incluem coisas como cozinhar, costurar, dirigir um carro, aprender um novo idioma, aprender a tocar um instrumento musical. Ninguém nasce sabendo tocar violão. A pessoa tem que aprender. Tem gente que é ótima. Eu tive um amigo que em 2 semanas aprendeu a tocar violão e tocava melhor que qualquer pessoa da igreja. A irmã dele comprou um violão, começou a aprender, desistiu, deixou o violão lá. Ele um dia pegou os cadernos da irmã, começou ali 2 semanas, ele estava tocando monstruoso, já estava no louvor da igreja. Eu treinei violão durante 6 meses, não aprendi a tocar nem... como que era a música que na época que o... era uma música qualquer lá que só se tocava ela para você aprender. Péssimo. Tem gente que aprende a ser mecânico. Eu tinha um amigo que ele ganhou uma moto dos pais e o sonho dele era aprender a consertar a própria moto. O que ele fez? Ele foi trabalhar numa oficina de moto. Gostou tanto que ficou uns 3, 4 anos trabalhando lá durante o ensino médio. Todo dia saía da escola e ia trabalhar consertando moto. Aprendeu. Não era uma coisa que ele sabia fazer anteriormente, né? Como eu disse, talentos musicais, habilidades e tudo mais. Aprender a dirigir um carro, você tem que aprender. Imagina, me converti, agora sei dirigir. Aí é muito fácil, né? Não rola. Essas habilidades, essas capacidades e habilidades, elas não devem ser confundidas com os dons espirituais. Mas precisamos reconhecer que elas podem ser usadas pelo Senhor para edificar o seu povo, não é? O pessoal do louvor aqui, todo mundo teve que aprender a tocar instrumento. Talvez você tenha gente aqui talvez você tenha 3 bateristas na igreja, tenha um que é um as da bateria e o cara se esforça muito pouco, natural para ele. Mas tem aquele que treina todo dia e ele é um baterista mediano. Gente, acontece. Mas tanto o mediano quanto o as da bateria aprenderam a tocar bateria em algum momento da vida deles. Não nasceram tocando bateria. Não se converteram e Deus usou o dom da bateria na vida deles. Até porque se bateria fosse dom, eu conheço um monte de gente da terceira idade que ia orar para Deus pedindo para extinguir esse dom da vida da igreja. Lá na minha igreja é um desespero. O pessoal que gosta da bateria, o pessoal que não gosta, de discussão no presbitério sobre a bateria. Aí resolveram o problema, compramos um aquário para a bateria. Aí no dia que o aquário chegou, aí foram fazer o teste lá, eu falei assim, agora só falta botar o baterista lá dentro e encher de água. Acabou o problema da bateria na igreja. Enfim. Agora, sobre o relacionamento entre dons e habilidades naturais e adquiridas, e como o Senhor usa todas elas. Vamos lá. Isso é parte do mistério, do mistério da operação do Espírito. Por que Deus capacita pessoas a tocarem? Por que Deus dá a algumas pessoas a habilidade de aprenderem a tocar um instrumento, capacita aquela pessoa a fazer aquilo muito bem e usam aquela pessoa no ministério, mesmo que aquilo não seja um dom? É a graça de Deus sendo utilizada da maneira que Deus quer. Então, assim como os dons espirituais e talentos naturais, ou as habilidades adquiridas, elas também são fruto da providência divina. Tudo vem de Deus, para a glória dele, porque Deus é que constituiu as pessoas capazes de aprender as coisas. Existem habilidades humanas que são dons espirituais. Eu usei o exemplo da habilidade de ensinar. Só que não necessariamente elas são espirituais, elas são questões da vida cotidiana que podem ser usadas na igreja. E no final das contas, praticamente qualquer habilidade natural ou adquirida que seja lícita e legal pode ser capacitada pelo Espírito Santo para o serviço de Deus, né? Uma pessoa que aprende a mexer em computador, sabe aquele adolescente que não fez aula, não fez nada, mas se tornou um as da computação?
pode ser usado na igreja no ministério de mídia. Aquela pessoa aquele jovem que desde pequeno gosta de mexer no som, desenvolve ele a habilidade de mexer, um ouvido aguçado para saber se está bom, se está ruim, começa a interagir com o pessoal, pode ser usado. Aquela pessoa que vamos fazer a semana da criança, sei lá, a semana da criança na igreja. Aí a pessoa olha assim, irmão, sabe o que a gente podia fazer? A gente podia colocar um negócio assim, assado, mas como é que a gente vai fazer? E a pessoa dá o jeito dela, recorta, cria, busca, vai na internet. Isso pode ser usado por Deus também, são habilidades. E para terminar esse bloco, eu quero falar sobre uma outra ferramenta que é muito minimizada na minha geração e nas gerações que vêm depois da minha, que é o dom da experiência de vida. Dom entre aspas. Não é um dom espiritual, mas é uma bênção da vida. A Bíblia ensina que quando somos salvos, nós nos tornamos nova criação com uma nova vida diante de nós, não é? E aí, muitos cristãos, eles foram salvos após uma boa idade e depois de terem acumulado uma longa experiência de vida. Então, da mesma forma, pessoas que cresceram em lares cristãos e foram salvas cedo na vida, acumularam experiências de vida em muitas áreas. Então, é importante saber que tipo de cristão você é, pois sua experiência de vida é um dom de Deus, não um dom espiritual necessariamente. Mas é um dom de Deus que pode ser usado para servir a Ele ao servir as pessoas. Imagina aquela pessoa que, sabe, aquele irmão que já viu de tudo na vida. E aí ele começa a ver os jovens seguindo por um caminho. E ele pode sentar e conversar, gente, a minha geração já tentou ir por esse caminho aí e batemos com a cara na parede. Vocês querem fazer a mesma coisa? É aquele irmão que, às vezes, o cara é dono de uma loja de material de construção e a igreja quer fazer uma obra, e aí você vai lá e pergunta àquele irmão e o irmão vai te dar todas as dicas do mundo. É aquele irmão que vem de um determinado campo de serviço, que a igreja quer fazer alguma coisa e contrata uma empresa para fazer, aquele irmão vai virar e vai falar assim, esse aí não é melhor não, vocês tinham que ter buscado outro lugar. Então, a experiência de vida, o dom da experiência de vida é valioso. Porque, no final das contas, quanto mais nós pudermos trazer, aglomerar, quanto mais ferramentas uma igreja tiver a capacidade de aglomerar para servi-la, melhor fará o ministério daquela igreja. Dons espirituais, habilidades adquiridas, talentos naturais, experiência de vida, mas principalmente a palavra de Deus. Porque é pela palavra de Deus que nós desenvolvemos a sabedoria, alcançamos a sabedoria para saber como cada uma dessas ferramentas deve ser usada para a glória de Deus no serviço do Senhor, no serviço aos outros, porque sempre lembrando, nós servimos a Deus servindo a outras pessoas. Então, eu falei na primeira sessão sobre o poder do ministério, nessa segunda sessão sobre as ferramentas do ministério, e agora a gente vai fazer um intervalo, e na terceira e última sessão eu vou falar sobre um outro assunto muito interessante, que é encontrando meu lugar no ministério. Como é que eu me encontro então? Como é que eu me encontro no serviço de Deus? Então vamos fazer um intervalo de 10 minutos, são 11h26, 11h36 a gente volta.